falar então, né? Testes automatizados, o time e o cliente saem ganhando, né? O Alisson falou para a gente lá no Keynote, né, que não adianta você ter a parte de gerência, a parte de processo rodando muito bem se você não traz isso para o time técnico, né? Ele até falou muito sobre o XP também, né, que o Extreme Programming ele traz muito dessas práticas técnicas, né, voltado também, não é só na parte gerencial do processo. A gente vai dar uma olhada hoje nessa parte de teste automatizado, né, em como botar isso rodando de verdade. Falar primeiro um pouco de mim, né? Eu trabalho atualmente na GE Labs, a gente é uma empresa de consultoria focado muito no mercado de Ruby, Rails. A gente está expandindo para outras linguagens hoje em dia também, mas a gente, assim, muito safo, domina o Ruby, o Rails e tal. E a gente atende cliente de pequeno, médio, até cliente de grande porte. E com isso tudo, aplicando essas metodologias ágeis, né? O próprio Mergulhão, que é um dos sócios da GE Labs, ele trabalhou com Vinícius, que foi o primeiro cara que escreveu o livro de Extreme Programming e tal. Então a gente tem essa cultura, né? Vamos supor que o cliente é pequeno e ele tem um budget específico, a gente atende também. A gente tem essa cultura de tanto do XP e do Lean Startup, né? Do tipo, mas o que você precisa? Será que o cara precisa de um sistema web enorme ou será que o cara precisa de uma landing page, um ponto para esse cara começar, né? Além disso, eu lá no Estou Jogando também, que é uma rede social para jogos. Quem joga videogame e tal, curte, dá uma olhada lá, tem uma base de hoje em dia, acho que mais de 150 mil jogos, e é uma comunidade que a galera coloca o que gostou, o que não gosta, o que tem, e compartilha com o pessoal. Eu também estou envolvido com um projeto open source, assim, no tempo livre eu gosto de pegar e dar uma contribuída com o projeto, assim, no próprio Rails mesmo, que a gente trabalha lá bastante, com o Shuda, que é uma ferramenta do mundo Ruby, Rails, e por aí vai. Assim, quem não está envolvido e tal, e, sei lá, às vezes quer começar e, sei lá, não tem confiança e tal, escreve documentação, dá uma olhada no README, aí você pega um README e está desatualizado e tal, então você dá um clone ali e manda um pull request só para arrumar aquele README que está desatualizado e tal. E assim você vai acostumando com o processo, né? Proxy. Ah, não, só para mim, só tirar aqui. Aparecendo aí, não. Veio um proxy aqui na minha cara. Foi proxy. Tá. Tá, beleza. Recentemente, né, saiu um livro meu que eu escrevi em conjunto com a Casa do Código e tal. Ano passado, estava com um tempo mais ou menos livre, assim, estava andando bem, sozinho. Eu decidi escrever um livro sobre o RSpec, que é uma ferramenta de BDD do mundo Ruby, e as ferramentas, né, que a gente tem. Que muita gente, às vezes, trabalha anos com RSpec, mas o cara está testando e tem ferramentas ali que ajudam no processo. Às vezes a galera não conhece. Então, é um livro mais... Não é pegar o cara na mão, ensinar sobre RSpec, mas sim as ferramentas que a gente tem em volta ali. E, como eu falei, né, a parte do videogame, eu gosto bastante aí da Nintendo, especificamente. Para quem quiser Twitter, Facebook e tal, manter um contato aí, e-mail, tem aí maurojorge.com.br, tem tudo lá. Agora vamos para o que interessa, né? Por que a gente deve testar? Primeiro, para a gente não ter esse cenário aí, né? Você entra num site grande, um site acessado, no caso aqui eu peguei uma imagenzinha do Submarino, e você toma um erro no carrinho de compra. Imagina a experiência do cara, né? Ou sua mãe, a pessoa está fazendo a primeira compra, né? A gente teve esse momento. E hoje em dia tem gente que nunca comprou online, né? Imagina, nunca comprei, eu vou comprar, Submarino, Americanas, tem esse site grande, então vou comprar por lá, né? Aí você chega num carrinho de compra, que é a parte onde você realmente vai dar seu dinheiro para o site, né? O usuário comum. Ele, estou dando meu dinheiro para a internet, agora estou botando meu cartão de crédito aqui. E você toma isso aqui. O cara não vai entender, está tudo em inglês, 404. O que é 404 para um usuário comum? Cara, é muito ruim, né? É uma experiência horrível, né? Então, normalmente você vai perder o seu cliente ali, né? Então a gente tem que testar primeiro para evitar esse tipo de coisa, né? Que mesmo um sistema grande acaba rolando isso, né? Tem como a gente tentar prevenir esse tipo de coisa.
por que a gente deve testar, né? Porque teste é um investimento, né? Não adianta você pensar que você vai começar a fazer teste, vamos supor que você vai vender para o seu gerente ou para quem for o PO, você vai chegar e falar, cara, eu aprendi sobre teste é legal porque pô, a gente consegue segurar bug mais, conseguir tratar melhor com bug, mas o cara vai falar, pô, mas como é que é esse teste? Aí você vai explicar, né? Antes da gente escrever um método ou a classe, a gente vai escrever um arquivo que vai testar aquilo e depois a gente implementa e tal. Aí o cara vai falar, pô, então tu tá me falando que tu vai trabalhar dobrado agora para fazer o que tu fazia antes mais rápido? Tu vai escrever 2 vezes mais? Não faz muito sentido na cabeça do cara, né? Então a gente tem que explicar que o teste é como se fosse a dose de remédio, né? Igual a gente tem hoje, dessa medicina preventiva, né? A gente não espera estar morrendo para você ir no médico, né? Você faz aquele check-up anual, você vai no médico de tempos em tempos e não se espera estar num estado de morte para você resolver ir ao médico, né? Então, a gente sempre tem que ver o teste como isso, né? Ele sendo um investimento da gente... você está ajudando o processo a crescer, o produto a crescer num nível sustentável, né? E a gente, pelo menos quando trabalhava sem teste, era mais ou menos isso aqui, né? É você mexendo de um lado para o outro e nada arruma, né? Você mexe numa parte do sistema, quebra outra. Aí você, pô, mas por que quebrou? Você não está nem um colado com o outro, pô. Aí você vai arrumar o outro, você quebrou o terceiro. Você não tem controle nenhum do que está acontecendo no sistema de verdade, né? Muito bom, né? Você está fazendo tudo manualmente. Imagina, vamos supor que você tem que expor uma API, por exemplo, de um serviço de login. O login lá hoje em dia funciona, mas agora você precisa de uma API porque você vai fazer um sistema que vai rodar num telefone, por exemplo. Então você vai ter que pegar e alterar lá aquele código de autenticação, provavelmente e tal. Só que, pô, beleza, tu testou ali tua API, aí agora tu fez deploy. Só que, pô, aí tu começa o telefone a tocar lá que ninguém consegue fazer mais o login porque você alterou alguma coisa que quebrou o login, sacou? E você vai fazer isso manual, imagina vamos imaginar, sei lá, por exemplo, um Facebook da vida. Imagina se você for fazer isso na mão. Você vai, pô, eu testei a API, agora vou testar o login está funcionando, o cadastro está funcionando, enviar mensagem está funcionando, receber recado. É impossível, né, fazer isso na mão. Então tem que ter como a gente automatizar esse tipo de coisa, né? A gente tem que lembrar que sistema pequeno vira sistema grande, né? Porque a galera pode pensar, pô, mas eu vou fazer isso no meu projetinho que eu estou começando agora? A resposta é sim. Se você consegue começar isso desde o dia 0, é o ideal. Porque meu Deus, esse proxy aqui na minha cara de novo. Vou cancelar ele. Quando você está fazendo o teste, você tem que... Não, quando você está desenvolvendo um sistema, na realidade. Você está desenvolvendo um sistema, você tem o começo ele é muito fácil. Você tem um projeto Greenfield, você está implementando funcionalidade, dificilmente uma vai quebrar a outra. Mas você chega num momento que fica custoso. O cara, por exemplo, vamos supor, esse caso de expor uma API de uma autenticação. Não era para ser difícil. Mas conforme o sistema ele não tem teste, não tem nenhuma camada que te dá uma segurança de alterar as coisas, você fica num caso de, pô, eu mexo aqui, quebrou ali, e você fica mais lento para desenvolver, né? Então, não é só a parte de qualidade e tal, fica lento para o produto ir para a rua, né? Fica lento. Se a gente for pensar, o Twitter é um sistema que ele começou pequeno, o Facebook, a própria SoundCloud também. Eu tenho um amigo que trabalha na SoundCloud e o que aconteceu lá dentro da SoundCloud, né? Ele contando a história assim, os caras entendiam de música, os caras começaram a SoundCloud. Os caras não sabiam programar, aprenderam, resolveram ali o problema. Mas, cara, hoje em dia a galera lidar com uma base de dados, um sistema todo, que é bastante complexo, tudo acoplado, tudo... Então, o trabalho da galera hoje em dia é muita coisa de pegar e refatorar as coisas, arrumar, começar a escrever esse teste, para poder, assim... Normalmente, você não vai dedicar o time todo, porque o produto tem que andar também. Então, você vai deixar uma galera ali cuidando dessa parte de... Pô, vamos migrar para o... No caso lá, o Rails, né? Vamos migrar do Rails 2... tal para o Rails 3. Teve uma época da galera tentar até migrar tudo, tipo assim, galera, vamos parar, vamos botar aqui um time para fazer isso. Os caras fizeram um tempão e no final não conseguiram, sacou? Porque o produto está andando, então você tem que ir sempre... É melhor você ir com essa dose todo dia do que você esperar para fazer no futuro, né? Do tipo, quando a gente estiver ganhando dinheiro, a gente faz. Até no mundo Ruby, no caso, a gente tem o Rails Rumble para a galera de Node também, eu sei que tem aquele... Acho que é Node Rumble, não lembro agora o nome, mas sempre tem esses hackathonzinhos, né?
Até no próprio Royal Rumble, já participei, se eu não me engano, de alguns, eu não lembro mesmo, mas independente do Royal Rumble, o próprio hackathon que a gente faz com os amigos, assim, a gente escreve com práticas de TDD, com teste automatizado e tal. Porque já está na cultura, né? Já está no mindset da galera. Não é porque é um hackathon que vai durar 2 dias que a gente vai falar, não vamos escrever teste. A gente sabe que a gente escrevendo teste ajuda a gente, não atrapalha. Porque, imagina você trabalhando com um time e não tem teste. Como é que você vai garantir que o que você mexeu não quebrou o do cara e o que o cara está fazendo não quebrou o seu? Por mais que esteja um do lado do outro ali. E o lance é, como que a gente vende isso, né? Eu acho que, assim, talvez você trabalhando com consultoria, você dependa de um cara lá na frente tal vendendo isso, até com produto interno também, você depende de alguém para vender. Mas, cara, você mostrando os benefícios do tipo, cara, você quer realmente que aconteça aquilo dali, do submarino, do cara pegar e definir passar um parâmetro errado, por exemplo, e vai quebrar seu sistema. Isso é pior do que o cara deixar o time ali desenvolver. Provavelmente você vai ter um desenvolvimento um pouco mais lento, mas ele se paga, né? Tem que ver isso como um investimento e não como um custo, né? Do tipo, é só porque é legal ou porque a galera leu aí em algum lugar, não. Vamos agora entrar nesse mérito mesmo de teste automatizado, né? Basicamente, teste automatizado é código que executa seu código para te validar se aquilo está funcionando, né? A gente tem diversos tipos de teste automatizado, né? Teste de aceitação, que seria um teste... Aceitação ou integração, aí depende da nomenclatura. Às vezes os frameworks colocam um nome um pouco mais confuso, mas a ideia é que seria um teste de mais alto nível, né? Como se fosse o próprio usuário mesmo testando. Seria um teste que abre o browser mesmo e preenche lá, abre um formulário de login, coloca o e-mail do cara, a senha, clica no OK e ele espera acessar outra tela e ver o nomezinho dele lá logado. Só que teste de aceitação é um teste mais lento, né? E a gente tem teste unitário, que seria teste da unidade mesmo. Quando você está escrevendo uma classe, por exemplo, você começou a escrever uma classe, você escreve o teste dela, então. Mas ali você já entrando mais a nível de unidade, porque devido o modo do teste de aceitação, devido dele ser lento e o processo, você não vai testar, por exemplo, que um e-mail, se ele só aceita e-mail válido, por exemplo. Esse tipo de teste você coloca no teste de unidade, que você consegue estressar ele bem mais do que o teste de aceitação. Normalmente, no teste de aceitação, você testa um happy path e um bad path ali, do tipo, preenchi com o campo certo e preenchi com o errado. E não todos os casos de ponta, né, que você pode ter no sistema. Mas como que a gente escreve esses testes, né? E a partir disso surgiu até a galera gosta de falar que o Kent Beck, né, ele não criou o TDD, né, ele redescobriu o TDD, que é um processo, né, no caso ali o Test Driven Development, né, que seria o desenvolvimento guiado a teste, que é mais ou menos isso aqui, né. Você começa, você escreve um teste e ele vai estar no vermelho, né, que a gente chama, que ele vai quebrar. Você escreve realmente primeiro o teste, por mais estranho que pareça, você começa escrevendo o teste. Depois você implementa, você escreve a sua classe, o seu método, o mínimo para fazer esse teste passar, né? Vamos supor que o menor passo, né, que é o baby step, você escreve o menor para fazer aquele cara passar e depois a gente vai para a parte do refactoring, né, da refatoração. É você pegar e alterar aquele código que está funcionando, mas como você fez o mínimo para ele passar, você não pensou em design pattern, você não pensou nas melhores práticas, você só falou... e a ideia é essa mesmo, na parte de quando está vermelho, é você fazer o mínimo, não ficar pensando muito, mas se eu quiser usar isso depois, quiser usar amanhã, não pensa, faz só o mínimo para fazer ele funcionar, e depois para a parte de refatorar, que é quando você aplica as suas práticas de design mesmo, de design patterns e tal. Então vamos lá, aqui um exemplinho, né, de uma calculadora em Ruby, no caso aqui está usando o RSpec, que é uma ferramenta lá do mundo Ruby. Mas a parte mais importante ali é aquele expect ali, né? Eu estou esperando que quando eu passar por o sum na calculadora, eu passar 2 e 2, que ele me retorne 4, né? E no caso, quando eu rodo isso, ele quebra. No caso aqui ele está quebrando porque eu nem criei a classe. E a ideia é essa mesmo, você fazer o menor passo. Então qual seria o menor passo para me fazer isso aqui passar? Eu crio a classe, criei um método ali, e eu falo que ele simplesmente retorne 4 para mim. Eu não vou implementar a soma ainda. Eu só fiz um teste. Até um amigo lá do Rio, né, o Henrique, ele da comunidade Python e tal, o Henrique gosta de falar, né? Você tem que escrever código que está sendo pago.
A gente escreveu o teste ali que tem que retornar 4. Então, para que eu vou implementar a soma toda? Não, eu só quero 4. Por enquanto, estou atendendo os requisitos que foi me dado, que era quando eu passar 2 e 2, que ele me dê 4. Ele resolve. É uma calculadora que hoje em dia só soma 2 e 2 e dá 4. Mas é o único requisito que eu tinha até o momento. Eu rodando os testes, ele já sai aqui que rodou um exemplo e agora a gente não tem nenhuma falha. Né? Só que, uma calculadora que soma que soma qualquer número e sempre dá 4, né, não é uma coisa muito legal, né, não é uma coisa muito útil. Então a gente escreve o próximo teste. A gente observar, a gente está fazendo sempre o menor passo, que é o baby step. Né? E isso é importante, a gente vai ver até um pouquinho mais sobre ele na frente. Né? No caso agora, que ela some 3 e 2 e que seja 5. Agora a minha calculadora lá já não resolve, né, o problema, porque ela só retorna 4, então agora eu tenho que escrever o teste aqui para ela retornar o 5. Né? Então como é que eu faço? Eu simplesmente mudo ali, agora realmente eu faço a soma. E rodando os testes agora, ele soma 3 e 2 e 2 e 2 e está passando. Né? No caso aqui acabou que a gente nem entrou na parte de refactoring, porque quis manter o exemplo simples ali, mas a parte de refactoring seria você pegar o que está pronto e com o teste verde, quando o teste estiver no estado verde, você fazer ele... Você tem total liberdade para alterar o código, né? Porque você tem uma bateria de testes ali, que se você quebrar o comportamento, ele vai quebrar e vai te avisar. Né? Eu já trabalhei em cenário há muito tempo atrás, que era mais ou menos assim, você não... Eu não esqueço essa parada, de ter um CSS, um arquivo de CSS, que o cara estava mexendo e tinha um comentário assim, tipo, não mexer daqui para baixo que eu estou mexendo, sacou? Qual o sentido dessa parada, sacou? Pô, então, cara, não faz sentido, sacou? Você ter esse tipo de comportamento, né? A gente escreve código, a gente consegue automatizar as coisas, então vamos automatizar, né? Vamos fazer as coisas de um modo mais profissional, né? Como o Bob gosta de falar, né? Então vamos lá, o baby steps, né? Se a gente olhar ali, a gente sempre foi fazendo as coisas no menor passo possível. Por que a gente sempre faz no menor passo e não pensa na frente? Imagina que você vai fazer, por exemplo, um método para listar usuários e você não conhece nada de teste, por exemplo. Você vai implementar ele sem teste. Provavelmente você vai implementar e vai ficar naquele esquema do, mas seria legal eu ter um filtro aqui, né? Que eu pudesse ordenar o cara, que eu pudesse trazer, trazer os usuários da letra, pelo menos a inicial que eu quero. Mas fazer um sort também ia ser legal, né? Trazer ascendente, descendente. Trazer... Você começa a pensar muito à frente do sistema, sendo que o único problema que você tem é listar o usuário. Você não precisa pensar em paginação e nada disso, você precisa em listar usuários. Só que por que a gente tende a fazer isso? Né? Porque você não tem teste. Então, aquele método que você escreveu há 3 meses atrás, você não quer voltar a mexer nele, porque você não sabe o que vai acontecer quando você mexer nele. Porque aquilo que está escrito ninguém mexe mais, né? Do tipo, mas caraca, eu vou mexer nisso aqui, será que quebrou alguma coisa? Eu não sei, porque, igual a gente falou antes, né? Você vai passar no Facebook lá e clicar em todas as telas para ver se funcionou? Você não vai querer fazer isso. No máximo você vai fazer estou mexendo aqui em usuários, então vou testar umas 3 telas de usuário aqui, se passou, deploy, abraço, né? Só que isso não funciona, né? A gente tem que automatizar isso, escrever teste, né? Então, outra coisa que o TDD nos dá é a capacidade de refactoring, né? Conforme você tem teste, você consegue pegar, ir lá e alterar o teste, né? Você não tem mais esse medo do tipo... Que você via aqueles métodos de 50 linhas, você fala, tá feio, mas eu não vou fazer ficar bonito porque eu não sei o que isso vai quebrar. Você não tem uma confiança, né, de pegar e alterar qualquer coisa que seja dali. Vamos lá. O TDD também ele ajuda muito a gente nessa parte de design de código, né? Em conjunto com o Refactor. Quando você está trabalhando com TDD, com teste automatizado a nível de unidade, você usando de mocks, ele guia muito o seu design. Vamos supor que você está num controller e você precisa, por exemplo, listar os usuários com um filtro específico, que seja, sei lá, vamos supor que os caras que tenham pagamento, que tenham pago o serviço nos últimos 3 meses, por exemplo, tenham pago na data correta. Então aí você coloca um objeto mock lá, que seria um colaborador do seu sistema. Você ainda nem implementou aquela classe, mas você já chama ela e fala,
Eu quero que aqui, que aqui ele chame essa classe aqui do, sei lá, usuário e um método dos caras que pagaram nos últimos 3 meses. E você vai implementar esse cara depois. Então ele já está ajudando você a guiar o seu design. Você já está pensando no mínimo da sua interface. Você não precisa expor 500 interfaces, métodos com diversos parâmetros e tal. Né? Você tem que pensar no que resolve o seu problema para agora. Porque um sistema que ele tem... Um sistema que começou hoje, você não precisa pensar nesse lance de filtrar, de listar e tal, porque você precisa de exibir os usuários. Então você exibe na tela. Você fez deploy hoje, você não vai ter 3 milhões de usuários. Você vai ter 3, 30, 50, 100. Cabe numa tela, numa tabela? Não sei. Quando você tiver com 200, 500, aí você, agora já está ficando meio ruim, então vamos pensar. Então agora vamos pensar numa solução de paginação. E com um teste automatizado, você tem confiança de deixar isso para frente, né? E não pensar em tudo agora. E o TDD ele leva isso para a gente, né? A gente pensar com simplicidade. E não estar pensando na frente de tudo, né? E o que gera bastante qualidade, né, de código. Porque como você tem teste, o código pode estar muito ruim implementado na realidade. Mas você tem teste. Então, um cara mais safo, ele pode pegar o código ali do cara que está testado e fazer o refactor. Porque ele tem confiança de fazer isso. E não aquele esquema de você pegar e escreveu e abandonou. Né? E mesmo que o sistema não tenha teste, vamos supor que você já está trabalhando num sistema há X anos aí e não tem teste nenhum. Você pode vir por cima e escrever um teste. Né? Igual naquele caso lá do submarino, vamos supor que aquilo acontecesse porque o cara colocasse um CEP num formato inválido, por exemplo, que nunca foi testado. Então, para você evitar que isso aconteça, vocês implementam um teste que fala assim, eu entro lá na tela tal e coloco um CEP errado. Ele vai quebrar, ele vai dar o mesmo erro que deu lá. Agora você implementa a funcionalidade de fazer ele passar. O que eu tenho que fazer passar? Tenho que validar esse formato desse CEP. Então agora, pelo menos aquele erro ele não vai dar mais. Você já garantiu aquilo. Então, outros próximos bugs que você for pegando, você vai fazendo o mesmo sistema, né, de fazer esse teste depois que já ocorreu o erro. Né? É legal até assim, você ter ferramentas para isso, né? Ferramentas que te notifiquem de notificação. Né? Vamos supor que quebrou alguma coisa em produção, não adianta quebrar e você esperar alguém te ligar. Né? É bom você saber antes. Então, você tenha um exception notifier, alguma coisa que, ao explodir lá, ele te avise, ele te mande um e-mail, ele agrupe essas ocorrências. Né? Por exemplo, essa exceção aqui já aconteceu 50 vezes, aconteceu 500 só agora. Aí, você vai atrás e vê o que está acontecendo. Né? Que ele já te dá, normalmente, informações do tipo que parâmetros que foram passados e tal. E, para quem está começando, assim... eu gostaria de aprender mesmo essa parte do Coding Dojo, né, do TDD. Né? Lá no Rio, a gente tem o Coding Dojo e acho que em São Paulo eu sei que tem também. Mas, assim, não é difícil para você começar um dojo. Né? Você precisa de 2 pessoas, um computador, um projetor, alguma coisa que projete a tela grande, uma televisão e tal, e a plateia. Porque a ideia... a gente assume muito que que programador a gente sabe fazer as coisas, né? A gente não pratica, né? A gente só pega, trabalha ali, desenvolve, provavelmente estuda e tal, mas a gente não tem a prática. Uma prática como a galera de artes marciais faz, né? Então foi criada essa ideia do Coding Dojo, que é o quê? Basicamente, você tem que ter um cara que é bom na linguagem, né? O cara não precisa ser expert, mas que ele saiba ali de sintaxe e tal, que ele saiba montar a ferramenta de teste também. Que aí qual é a ideia? Você pega um problema, normalmente você tem sites que distribuem esse tipo de problema, que não é para você trazer o seu problema da sua empresa também, que é chato, para você trazer ali para a galera que normalmente esse problema tem um contexto maior, uma complexidade bem maior. Então a ideia é você ter um problema que todo mundo consiga entender o problema, é importante essa parte de todo mundo que vai participar entender o problema, e começa um cara programando, e você coloca um timer de mais ou menos uns 5 minutos, e você tem o piloto, que vai estar o cara que está programando, e o copiloto e a plateia. Enquanto a gente está no vermelho, né, que os caras estão escrevendo o teste, só o piloto e o copiloto eles interagem entre eles. Por que isso é importante? Porque nesse momento é quando o cara... eles estão aprendendo com os erros dele. Para você, talvez, que está na plateia, seja uma coisa simples que você quer falar, do tipo, cara, só uma vírgula ali, só faltou um ponto. Não é um underline ali, não é junto o nome do método e tal.
Mas é importante para eles tomarem, eles lerem, ver o erro no computador lá e ler, do tipo, pô, eles aprenderem com os erros dele, né? Porque o computador informa para a gente, só que às vezes a gente não lê aquela informação, né? E qual a ideia? Depois de 5 minutos que o piloto, ele troca com o copiloto, vai para a plateia, vem da plateia para o computador. Então, é um ambiente bem inclusivo, que todo mundo trabalha e você está praticando o TDD. Assim, eu não sei aqui em São José dos Campos tal, se a galera tem alguma coisa assim, mas não é difícil fazer assim, se a galera se animar e tal. Manda um e-mail lá para a galera da lista do Rio e tal, que tem bastante coisa lá, assim, a galera com certeza ajuda a montar uma estrutura dessa. Assim, não precisa de muito. Mas além do TDD, né, surgiu o BDD, por um cara chamado Dan North, que a ideia era, se a gente olhar lá o TDD, a gente fica muito nessa, né? Ele ensinava e ele tinha muita pergunta de pessoas do tipo, pô, por onde que a gente começa? O que a gente deve testar? Como que a gente chama os testes? Até quando você vai testar? Esse tipo de coisa, né? E a partir disso surgiu o BDD, que ele é o Behavior Driven Development, né? O desenvolvimento guiado ao comportamento, né? Ao invés da gente fazer o teste naquele esquema do TDD, da gente ficar falando, calculadora, passei 2 e 3, passei 3 e 2, passei... Porque aquilo dali não tem fim, né? A gente não vai testar todos os números para testar uma calculadora, né? A gente tem que ter a confiança de, pô, esse comportamento está funcionando. Então, a ideia do BDD, na realidade, é mais uma forma de você pensar diferente. Ao invés de você pensar em parâmetros que você está passando, é você pensar no comportamento. O que o método SANT deve fazer? Ele deve saber somar número positivo. Não importa se é 2, 3, 5 ou 20, né? No caso aqui é uma questão mais de semântica da coisa e de pensamento. E, no caso, pô, beleza, eu sei que ele somou os dois. Mas, pô, será que ele soma número negativo também? Então a gente vai e escreve um teste. E a ideia dos testes automatizados também é, por exemplo, eu sei que ele soma positivo e negativo. Eu não escrevi aqui que ele sabe somar um positivo com um negativo, por exemplo. Eu não sei se ele sabe. Eu posso pegar e escrever, ou então eu espero. Cara, se nunca quebrou, e meus testes estão passando, então deixa rolar. Vamos ver se quebrar em produção alguma vez, você vai receber uma notificação, você pega e implementa a funcionalidade. No dia a dia, né? Conforme eu falei antes, assim, eu acho que a gente tem que começar já desde o dia 0, né, o projeto com os testes, trabalhar para isso, né, escrever o teste automatizado, se pegou o projeto legado e tal, já escreve um teste mais alto nível, um teste de aceitação e tal, começa por aí. Talvez vai até te ajudar você a entender o próprio sistema, né? Porque normalmente você pega um projeto legado, você vai pegar e começar a navegar nele e tal, se não tiver teste nem nada. Então você pega, navega nele, depois você escreve um teste do tipo, eu sei que eu sei como faz um cadastro, sei como faz um login. Então você escreve uma feature ali, testando esse cadastro, esse login e tal. Outra coisa, né? Aplicar essas técnicas do TDD e do BDD no dia a dia, né? Vai implementar um método e tal, começa lá escrevendo o teste. Até na comunidade Ruby rolou uma época, rolou há pouco tempo atrás, assim, um keynote do criador do Rails, né? Falando que ele não faz o TDD, né, e tal, mas assim, foi uma coisa que repercutiu um pouco na comunidade, mas assim, ele não faz, ele escreve o teste depois. Você está errado de escrever o teste depois? Não, você não está. Se você consegue fazer o TDD e tal, o TDD faz sentido para você, implementa ali com o teste e tal antes. Mas o importante é você ter teste, independente se escreveu antes ou depois, que você já está ajudando mais do que quando você não tem nenhum teste, né? Então, independente se vai escrever antes ou depois, o importante é testar, né? Outra coisa é ter 100% de cobertura de teste, né? O que é isso? Além de você escrever teste automatizado, você consegue saber qual parte do seu sistema está testado, né? Independente de linguagem, você tem ferramentas para esse tipo de coisa. No mundo Ruby, pelo menos, é muito fácil a gente ter esse tipo de coisa. É uma linguagem que ela surgiu com essa cultura de testes, então tem diversas ferramentas e a gente tem é bem maduro o ecossistema para a gente conseguir isso. Eu não sei, assim, dependendo da linguagem, se você não consegue testar uma parte do sistema, talvez unitariamente, você consegue testar mais alto nível, com Selenium, que seria esse teste de aceitação e tal. Mas quanto mais você conseguir testar unitariamente, é melhor, né? Porque, normalmente, o teste de aceitação, ele quebra do tipo... Porque o teste de aceitação, qual é a ideia dele, né? É o cara abriu o browser, preencheu o form com o e-mail, com a senha, clicou e foi para a próxima página. Se quebrou ali no meio,
Aonde que quebrou? Foi no model, foi no controller, foi no helper, foi na view, foi na classe de serviço. Fica muito longe, né? Você tem que interpretar melhor, fica mais abstrato. E ele não te guia tão bem na parte do design, né, de código. Então, além de ter esse 100% de cobertura de teste, é importante ter esse teste de unidade, né, o mais próximo possível. Do tipo, se eu estou só alterando um model aqui e eu quebrei alguma parte do sistema, que ele quebra num teste aqui do lado, e não num teste de aceitação, que é mais alto nível. Outra coisa que os testes automatizados ajudam a gente ter essa cultura de código coletivo, né? Não ter mais aquele comentário do tipo, daqui para baixo não mexe que eu estou mexendo. Porque o código é de todo mundo, né? Vamos supor que o cara implementou lá um método e você, pô, mas o cara deu mole aqui. Dava para fazer usando um map aqui, usando uma função melhor. O cara escreveu em 3 linhas, você conseguia escrever em uma, mas que ficasse até mais claro. Então, pô, você pega e simplesmente faz um refactor e manda esse código, né? Porque ele vai rodar o teste se quebrou. Se você quebrou alguma parte do sistema, ele vai te avisar, né? Você não vai ter aquele medo de alterar código, né? Outra vantagem do teste é que ele serve como forma de documentação, né? Se a gente vê documentar projeto, né, aplicações mesmo, é um processo que é chato e ele não faz muito sentido, porque, vamos supor, todo método que você vai escrever ali para a sua aplicação, vamos supor um que acesse a API do GitHub, por exemplo. Você implementou uma parte ali dentro do seu sistema, você precisa acessar a API do GitHub. Você vai escrever aquele bloco de documentação em cima, falando, pô, ele recebe o parâmetro A, B e C, não sei o quê. Beleza, você pode até escrever hoje, mas aí vem outro cara e ele vai alterar aquela classe e ele não vai lembrar de fazer a parte de alterar a documentação. Por quê? Porque ela não te avisa. A documentação ela tende a ficar defasada, né? Ela não tem nada ali automatizado para falar assim, ó, tu alterou o método, mas tu não alterou a documentação. Não tem nada fazendo isso para a gente, né? Agora o teste ele já serve como uma forma de documentação. Porque igual a gente viu ali, a gente testou, pô, passei 2 parâmetros, passei 2 e 2, ele retornou 4, passei 3 e 2, ele retornou 5. E aquilo dali está testado, eu sei que realmente aquilo dali funciona, né? Até os testes ele ajudam bastante quando você está entrando em sistemas que você nunca trabalhou, que você consegue, pô, vou fazer uma funcionalidade X aqui. Então você consegue pegar, entrar naquela parte do projeto, e você nunca trabalhou naquele projeto, mas você vê, pô, como que funciona essa classe aqui específica? Ah, ela depende de um usuário e de um nome do GitHub e tal, e ela vai pegar as issues e associar esse usuário e tal. Você consegue saber a interface de um método, como aquele método se comporta só olhando os testes. Você não precisa tentar adivinhar, ir para o console ou qualquer outra coisa. O projeto não para, né? Se alguém sair do projeto, o cara resolve, pô, não quero mais programar, o cara sai da empresa, ou qualquer outro motivo, o projeto não para. Você consegue pegar e alocar pessoas, né? Você consegue falar, pô, contanto que o cara saiba a linguagem, ele saiba escrever teste, ele consegue trabalhar naquele projeto, né? Uma coisa que tinha, não sei se ainda rola, né? Mas já vi esse cenário também, que era do tipo, você trabalhava num projeto, vamos supor, eu chego, não entendo nada de programação, quero construir uma loja de vender carros. Eu, pô, pago para um cara, vendo, não sei o quê. Só que, pô, aí eu preciso de uma atualização. Eu quero implementar uma funcionalidade, eu volto naquele meu fornecedor, ele fala para mim, pô, mas essa funcionalidade é caro, é um valor que eu falo, pô, não quero pagar isso, acho que eu consigo pagar menos. Eu, pô, vou atrás de outros fornecedores. Só que quando você chega para os outros caras, normalmente o que rola é, pô, o código está muito ruim, isso aqui é impossível de trabalhar, você tem que jogar fora e fazer de novo. Porra, mas caraca, eu paguei já mó dinheirão pro cara, agora você está falando que eu tenho que tacar fora? Sacou? Não faz sentido. Os caras que estão vendendo isso, que está o fornecedor, né, para ele é bastante comum de chegar e falar, seu código está uma merda, e uma empresa criticando a outra. Por mais que elas não se conheçam, porque qual é o lance? Não tem teste, não tem nada que garante. Como é que você vai botar um time ali para trabalhar? Você não sabe se aquela coisa está funcionando, né? Então, com o teste automatizado, você consegue isso. Você consegue pegar o seu produto, que você pagou para desenvolver, e leva para um terceiro, contanto que ele tenha conhecimento de trabalhar com produto mesmo, com teste automatizado e tal, ele vai saber lidar com aquilo, né? Ele não vai pegar e falar que você tem que tacar tudo fora, né?
outra coisa, né? A gente inserindo essa parte de teste automatizado, lá no Extreme Programming ele fala pra gente, né? Uma das práticas, a gente ter o build de 10 minutos, né? Que não adianta nada você inserir testes e você deixar o build mais lento, né? O ideal como que a gente faz hoje em dia, né? Lá na GitLab, pelo menos. A gente tem um build que basicamente ele roda todos os testes. Primeiro ele faz uma checagem mais simples, do tipo, se o cara não comitou algum arquivo, ele já trava ali e fala, por que você quer integrar se tem algum arquivo aqui que você não comitou? Se você realmente não quer comitar, dá teste ou apaga essa alteração. Ele vê se tem arquivo também que não foi comitado ou apagado ali, que está perdido. Em seguida, ele roda todos os testes. Ele roda todos os testes, aceitas de aceitação, de unitário e tal. Vê se todo mundo passou. Se todo mundo passou, ele vai para o próximo passo, que é verificar a cobertura de código. Ele verifica lá, se está com 100% de cobertura. Se tiver, ele vai para o próximo passo, que é mandar para o remote. Ele vai mandar lá para o GitHub e depois fazer deploy. Deploy para um ambiente de teste, né? Então a gente garante que esse build, que todo mundo, que você vai pegar, você vai clonar um projeto e você vai conseguir trabalhar nele, né? Não é aquele lance, o build ele tem que sempre estar sempre verde, né? Pelo menos o master ele tem que estar sempre verde. Não é aquela ideia. Imagina que você contratou um cara, o cara começou ali no projeto hoje, o cara clona o projeto, ele roda os testes e está quebrando. Pô, o cara acabou de entrar, ele vai pensar, pô, será que é problema da minha máquina, eu não instalei alguma dependência e tal? Ou será que é o problema do build, da aplicação que já está quebrado? Sacou? Então é bom você sempre ter esse build verde, né? De preferência num estado deployável, né? Que você consiga fazer deploy a qualquer momento. E você inserir isso, né, na sua integração contínua, seja ela síncrona ou assíncrona, né? Você rode na sua máquina. Normalmente lá alguns projetos a gente tem rodando um Travis, mas a maioria dos projetos a gente roda mesmo local, dado que o build ele é um projeto, é um tempo muito curto. Então o cara implementou ali uma funcionalidadezinha, não precisa ser uma funcionalidade completa, implementou, vamos supor que seja uma parte de autenticação, ele criou os modelos, criou o banco e tal. E vai partir para o controle. Antes dele partir para o controle, ele pode comitar e tal, integrar. Esse integrar aí é o quê? 3 minutos, sei lá, dependendo do nível do projeto. Então o tempo do cara bota ali para integrar, vai ver alguma coisa na internet, vai beber água e tal. É bom ter essa pausa também, né? Mas é independente. O legal é ter essa parte da integração contínua, né? Rodando os threads e tal. Outra coisa é fazer deploy contínuo, né? Às vezes a gente pega projeto que está tudo works on my machine, né? Na máquina de todo mundo roda e tal, e você não vai deixar no último dia, pô, tem que botar no ar agora. E é sexta-feira, 5 horas da tarde, o cara vai fazer deploy e pã, com certeza, né? Como é que você achou que ia funcionar um negócio que você nunca fez deploy e você está desenvolvendo há 3 meses na sua máquina? Então, sempre fazer deploy, né? Não precisa ser para produção diretamente. Você está fazendo ali, você desenvolvendo suas funcionalidades e tal, mas sempre fazendo deploy para a stage. Você tem ambiente de teste que você consegue fazer esses testes, né? Você pega, você roda ali o seu código e tal e manda para esse ambiente de staging, porque é lá que você lidar com o seu cliente, né? Do tipo, você pegar e fazer você mesmo, porque você acabou de rodar ali, na sua máquina, aquele autenticação rolou. Mas aí você vai testar em staging, às vezes uma autenticação do Facebook, tu esqueceu de definir uma variável de ambiente, por exemplo. Alguma coisinha boba, mas tudo o que vale é a experiência, né? O alinhamento de expectativa. Até rolou uma pergunta lá em cima, né, para o Alisson sobre a pontuação e tal, né? A pontuação ela serve para alinhar a expectativa. Porque por mais que você saiba que o único probleminha que aconteceu foi uma variável de ambiente, para o seu cliente que você fez a entrega, para ele está uma merda. Ele não entende nada. Ele só fala, cara, eu cliquei aqui para fazer a autenticação e eu tomei um erro. E um erro feio, não foi um erro amigável, do tipo, ei, você não faltou escrever seu nome e tal. Foi um erro que está aqui em inglês, erro 500. Então, cara, por mais que o erro seja pequeno, você está quebrando a confiança do cara, né, que o cara tem no time e tal. Então o importante é sempre você fazer esse deploy
para essa parte de staging, para você mesmo poder testar essa sua funcionalidade lá. Você já testou? Porque, olha só, você escreveu o teste, você testou ali a nível de unidade, a nível de aceitação também. Aí, pô, normalmente você escreve, depois você vai dar uma navegada no próprio sistema mesmo local. E o outro passo legal é você testar isso nesse ambiente de staging. Né? Porque aí você acabou de entregar aquela funcionalidade, você vai e navega lá agora, no ambiente rodando, e você está vendo o que aconteceu. Né? E se a gente voltar lá nos valores do Extreme Programming, né, ele fala para a gente sobre coragem. Então, assim, para quem ainda não aplica essas coisas de teste automatizado e tal no dia a dia, é importante ter a coragem, né, de pegar e fazer essa mudança. De pegar e mudar o paradigma mesmo, tanto da equipe quanto do time. Da equipe, do time aí no caso com o cliente e tal. Às vezes o cliente não aceita esse lance de teste e tal, mas coragem para criar a mudança. E outro valor do Extreme Programming, né, é a simplicidade. Você fazendo coisa com teste automatizado, seguindo o TDD e tal, você sempre vai ter a simplicidade, se você fizer direitinho ali. Você não vai estar pensando à frente. Você vai estar trabalhando para resolver o seu problema de agora, e não um problema que pode acontecer no futuro e tal. É isso, pessoal. A ideia era essa para dar um overview aí tal do TDD e tal para a galera.